Oi, crocheteiras e crocheteiros, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos aqui, mais uma videoaula no canal. Quem tá vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Pessoal, vamos fazer esse tapete, né? Com as flores, um tapete oval, um tapetinho oval. Eu tô aqui com barbante número 6, uma cor mostarda, tá? Vou trabalhar com uma agulha 3,5 e vocês fiquem à vontade, como eu sempre disse, para trabalhar com a espessura de barbante que vocês preferirem, tá? A única coisa que vai mudar são as medidas do nosso trabalho. Então, pessoal, ó, vamos começar aqui com 74 correntinhas, tá? Quem precisa fazer as 74, dá um pause aí no vídeo. Aproveita que você vai dar um pause e clica aí no inscrever-se, clica no sininho de notificação. O canal já tem muita coisa bonita e vem muito mais por aí, que eu já contei pra vocês, tá? E eu vou dar sequência aqui depois das 74 correntinhas, 74, tá, pessoal? Então, pause aí no vídeo, façam as 74 que eu vou dando sequência aqui. Terminadas as 74, pessoal, ó, vamos voltar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e na 8ª a gente vai fazer um ponto alto. Aí, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos pular 2 correntinhas aqui, ó, 1, 2 e na terceira, um ponto alto. 2 correntinhas, vamos pular 2 embaixo, na terceira, um ponto alto. 2 correntinhas, vamos pular 2, na terceira, um ponto alto. Pessoal, a gente vai assim até o final da carreira, tá? Até a última correntinha. Nessa última correntinha aqui, que na realidade é a nossa primeira, aí vocês só tomem cuidado pra correntinha aqui de baixo não virar, tá? Pega ela bem certinho aqui, ó, pra fazer ela bem retinha. E aqui, ó, nessa última correntinha, a gente vai ter um ponto alto fechando uma casinha. Nós vamos ter um total de 23 casinhas dessa aqui até essa última correntinha aqui, tá? Quando eu estiver chegando aqui no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Pessoal, tô voltando aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e o último ponto alto aqui em cima da correntinha. Daqui, pessoal, ó, a gente vai fazer 7 correntinhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E nós vamos prender com ponto baixíssimo aqui na primeira correntinha que a gente fez, certo? E daqui nós vamos fazer 5 correntinhas, 2, 3, 4 e 5. Feitas as 5 correntinhas, aqui a gente vai fazer um ponto alto em cima do ponto alto. Vamos pular as 2 correntinhas de baixo e em cima, opa, que ficou estranho aqui, né? Nós vamos pular essas 2 correntinhas e aqui em cima do ponto alto, nós vamos fazer um ponto alto. Certo? Vai ficar uma casinha abertinha aqui. De novo, 2 correntinhas, vamos pular 2 aqui embaixo e vamos fazer aqui um ponto alto. E mais uma vez, 2 correntinhas e um ponto alto em cima do ponto alto. Tá ok? Essa curvinha vai ficar mesmo pra fora por enquanto, tá? Aqui nós vamos ter mais 3 casinhas abertas, tá ok? Agora, pessoal, daqui nós vamos fazer 25 pontos altos da seguinte maneira. A gente já tem um, tá? Que é esse aqui. Então, vamos lá. Dentro de cada espacinho, nós vamos colocar 2. Então, 2 e 3, né? Que agora eu já tinha um. Coloco mais 2 dentro do espacinho. No ponto alto, eu faço mais um. Aí, eu faço mais 2 dentro do espacinho aqui, ó. Das correntinhas. E em cima do ponto alto,
mais um, tá? Então, em cada espacinho desse aqui, dois pontos altos e um ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 aqui no ponto alto. Vou puxar minha linha aqui. 11 e 12. Desculpa, gente, baixei aqui. 11 e 12 aqui no espacinho. 13 no ponto alto. 14 e 15 aqui no espacinho. 15. 16 aqui no ponto alto. 17 e 18 aqui no espacinho, ó, 17, 18. 19 aqui no ponto alto. 20 e 21 aqui no espacinho. 22 aqui no ponto alto. 23 e 24 aqui no espacinho, 23, 24 e 25 aqui no ponto alto. Então, pessoal, ó, daqui, ó, nós ficamos com 3 casinhas abertas. E se a gente for contar com as casinhas aqui de baixo, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preenchidas aqui em cima, tá? Ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos altos dentro de cada espacinho desse, tá ok? São 25 pontos altos, contando com esse daqui até chegar aqui, certo? E agora, pessoal, a gente vai seguir fazendo casinhas abertas, ó. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Nós vamos fazer isso, nós vamos fazer 11 casinhas abertas dessa. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Uma antes, a gente vai parar aqui, ó, neste ponto aqui, ó. Um antes da nossa curvinha, tá? Tem que ter 11 casinhas dessa aqui. Eu volto quando a gente estiver chegando aqui. Pessoal, chegando aqui, ó, fiz minhas 11 casinhas, depois dos 25 pontos altos, fechei aqui, ficou só a parte da curvinha. Aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer uma correntinha, e aqui dentro nós vamos fazer aqui, ó, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fizemos uma vez. Uma correntinha e, de novo, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Fizemos 2 vezes. Uma correntinha e 3 pontos altos. 1, 2, 3. Fizemos a terceira vez. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Uma correntinha e mais 3 pontos altos. 1, dentro do espacinho, tá? 2 e 3. Uma correntinha e agora ponto alto sobre ponto alto. Então, aqui, pessoal, na nossa curvinha, ó, quando a gente terminou as casinhas, aqui, a gente faz uma correntinha de separação, um bloquinho de 3 pontos altos. Nós vamos fazer 5 bloquinhos desses de 3 pontos altos, tá? Uma correntinha de separação, um bloquinho de 3 pontos altos. Uma de separação, o terceiro bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, o quarto bloquinho de 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, o quinto bloquinho de 3 pontos altos. E uma correntinha de separação saindo aqui da curva, para a gente poder voltar para o nosso trabalho. E aqui, pessoal, o caminho é igualzinho o que a gente fez aqui, só que vocês não vão se espelhar aqui embaixo,
Vocês não vão fazer, ó, 11, depois 25. Não, vocês vão fazer aqui, ó, 3. Então, vamos fazer 3 abertos, aí faz os 25, aí faz as 11 casinhas. É exatamente igual, só que inverso, né? Não é exatamente igual um em cima do outro. Então, é só voltar o vídeo e acompanhar a carreira de novo para fazer aqui, ó. Vamos fazer 3 abertas, 25 pontos, né? Que seriam 8 casinhas fechadas e 11 abertas. Chegou aqui na curvinha, fez o último ponto aqui, uma correntinha, faz os bloquinhos de 3 pontos altos separados por uma correntinha. E nós vamos terminar a carreira, ó, com uma correntinha, um ponto baixíssimo aqui. Quando estiver terminando, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, tô voltando aqui, ó. Terminei o último bloquinho dos 3 pontos altos aqui da curva. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e vou contar aqui, ó. 1, 2 e 3. E na terceira, eu vou prender com ponto baixíssimo, certo? Daqui, pessoal, ó, nós vamos fazer a primeira casinha aberta. Então, como é a primeira casinha, eu vou subir 5 correntinhas, que são 3 do ponto alto e 2 aqui da separação, e vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. E vou fazer mais uma casinha aberta, ó, 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Tá? Agora, eu vou fazer contando com esse 4 pontos altos. Então, aqui eu já tenho 1, vou colocar 2 aqui no espacinho. Então, vai ficar o segundo e o terceiro. E quarto aqui, ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu vou fazer 6 casinhas abertas. Então, vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto alto, né? Aqui 2 correntinhas, como vocês já sabem. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e no terceiro um ponto alto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e no terceiro um ponto alto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e no terceiro aqui um ponto alto. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos, no terceiro um ponto alto. Eu aqui fiz 5 casinhas, eu preciso de mais uma. 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e aqui no terceiro um ponto alto. Agora, contando com esse ponto alto, a gente precisa de 4 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui, ó, segundo, terceiro e quarto, tá? Tem uma sequência aqui, ó, de 4 pontos altos. Vou fazer uma casinha aberta na sequência. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro aqui, um ponto alto. E agora, contando com esse ponto, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, eu tenho 1, aqui no espacinho eu vou colocar 2, então, eu vou colocar o segundo e o terceiro. O quarto em cima do ponto alto. O quinto e o sexto aqui no espacinho, tá? E o sétimo, ponto alto sobre ponto alto. E agora, pessoal, nós vamos com 9 casinhas abertas. Então, eu faço 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer 9 casinhas abertas. Quando eu estiver fechado a nona, que ela vai ficar bem em cima dessa última casinha antes da nossa curva, eu volto aqui com vocês. Bom, pessoal, voltando aqui, ó, fiz aqui as minhas 9 casinhas e agora a gente vai fazer a curva. Daqui, olha, nós vamos fazer 2 correntinhas para entrar na curva, tá? E aqui, ó, os 3 primeiros pontos altos que a gente fez, aquele bloquinho, né? Nós vamos fazer aqui, ó. Sobre o primeiro ponto alto, um ponto alto sem fechar. Nossa, barulho dessa moto, gente. Deixa eu fazer de novo, que eu não sei nem como é que saiu aí no vídeo, ó. Eu faço a laçada, encaixo minha agulha, puxo, faço a primeira laçada para puxar de 2 em 2 e não faço a segunda, não fecho ele, tá?
Vou lá, dou a laçada e vou no segundo ponto alto. Puxo, dou a primeira laçada, puxo de 2 em 2 e não fecho, deixo a argolinha aqui aberta. E ó, dou a laçada, vou no terceiro ponto alto, puxo, faço a primeira laçada para fechar de 2 em 2, deixo aqui a argolinha e não fecho. Fico com as 4 argolinhas, aqui vem da correntinha e uma do primeiro ponto alto, uma do segundo, uma do terceiro. Agora, eu dou a laçada e fecho todo mundo junto, tá? Ele vai ficar assim, todo fechadinho. Vamos fazer aqui 4 correntinhas, 2, 3 e 4. E vamos aqui, ó, no segundo bloquinho de 3 pontos altos, fazer exatamente a mesma coisa, ó. Primeiro ponto alto, sem fechar. Segundo ponto alto, eu faço e não fecho. E o terceiro, eu faço e não fecho. Fiquei com as 4 argolinhas e agora eu dou a laçada e fecho todo mundo junto, tá? Agora, eu vou fazer aqui, ó, 4 correntinhas. 3, 4. Fazer a mesma coisa aqui, ó. Terceiro bloquinho, ó. Primeiro ponto alto, sem fechar. Segundo, sem fechar. Terceiro, sem fechar. Dou uma laçada, todo mundo junto. 4 pontos altos. 4. E vou fazer por toda a curva. Nós fizemos 5 bloquinhos, né, de pontos altos, ó. Todo mundo sem fechar. Parei aqui, fiquei com as 4 argolinhas, fechei todo mundo junto. 4 correntinhas. E aqui a mesma coisa, ó, no último bloquinho. Um sem fechar, outro sem fechar, outro sem fechar, e agora fecho todo mundo junto. Eu fiz 4 correntinhas para separar aqui um do outro, mas eu entrei do último ponto alto aqui com 2 correntinhas. Eu vou sair com 2 correntinhas também. 1 e 2. Vou fazer um ponto alto aqui sobre o primeiro ponto alto. Esse é o ponto alto do último bloco. A gente tinha feito uma correntinha, um ponto alto aqui, que é o ponto alto da nossa casinha, certo? Aqui, eu vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto e vou dar sequência à carreira, que é igualzinho que a gente fez na vinda. Então, vou fazer 2 casinhas, lembram? Aí, é só dar uma voltadinha no vídeo e seguir a sequência, tá? 2 casinhas, 4 pontos altos, faz as 6 casinhas abertas. Então, é igualzinho aqui, tá? Porque ele não é espelhado. Então, não é, a gente fala espelhado é quando a parte de baixo é igual à parte de cima. Ele não é espelhado, ele é igual a esta parte aqui. Então, pode voltar ao vídeo e recomeçar na onde eu comecei a carreira, tá? 2 casinhas, 4 pontos altos, 6 casinhas abertas. Faz a curva igualzinho. E quando eu tiver aqui, ó, para sair da curva, emendar aqui na nossa carreira, eu volto com vocês. Ó, pessoal, tô voltando aqui, ó, terminando a carreira, terminei os 3 últimos pontos altos fechados juntos, vou fazer 2 correntinhas e vou unir com um ponto baixíssimo aqui no alto da terceira correntinha, ok? Aqui, nós vamos fazer uma casinha aberta, então, eu vou fazer 5 correntinhas aqui para fazer a casinha aberta e vou fechar com ponto alto em cima de ponto alto, certo? Agora, nós vamos fazer 4 pontos altos contando com esse, então, 2 aqui no espacinho, o segundo e o terceiro, e o 4º ponto alto aqui sobre ponto alto. E vou fazer 3 casinhas abertas, 2 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto alto. Aí, é o que eu vou fazer? 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. E 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, tá? 3 casinhas abertas. Em seguida, contando com esse ponto aqui, nós vamos fazer 16 pontos altos. Então, um eu já tenho. Vamos colocar 2 aqui no espacinho, o segundo e o terceiro. E o 4º
ponto alto sobre ponto alto. Quinto e sexto aqui no espacinho, então 5, 6, e o sétimo ponto alto sobre ponto alto. Oitavo e nono aqui no espacinho, 8, 9, e aqui ponto alto sobre ponto alto, décimo. No espacinho 11, 12, ponto alto sobre ponto alto, 13º. 13 pontos, né? Nós temos que ir a 16. Então, vamos ponto alto sobre ponto alto aqui, ó. 14, 15 e o 16. Terminados os 16, nós vamos fazer uma casinha aberta. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui, pulando as 2 correntinhas de baixo. Vamos fazer 4 pontos altos contando com esse. Então, já tenho 1, 2, 3 e 4. Uma casinha aberta, 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos e vamos fazer um ponto alto. Tá? Agora, nós vamos fazer outra casinha aberta. Não, 4 pontos altos, contando com esse aqui. Desculpa, gente, são 4 pontos altos contando com esse aqui, ó. Então, 2 aqui no espacinho, né? 3 aqui no espacinho, eu já tinha 1. E o quarto aqui em cima do ponto alto. Então, depois dos 16 pontos que a gente fez aqui, a gente fica com uma casinha aberta, 4 pontos altos em sequência, uma casinha aberta, 4 pontos altos em sequência, e vamos fazer mais uma casinha aberta, 2 correntinhas e aqui o ponto alto sobre ponto alto, tá? Pessoal, agora nós vamos começar a parte da flor. E a parte da flor, nosso pontinho é cruzado, por isso que o tapetinho fica mais bonitinho, tá? Quem quiser seguir só ponto alto, pra não dificultar, eu acho mais bonitinho fazer o cruzadinho, que fica, é o charme do tapete, tá? Então, nós vamos fazer assim, ó. Eu já tenho um ponto alto aqui da minha casinha. Eu vou pular a primeira correntinha e vou fazer um ponto alto aqui na segunda. Presinho na segunda correntinha. Certo? Ele fica tombadinho assim pro lado. Vou dar a laçada e agora aqui, ó, pela frente do ponto, eu vou pegar a primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. Tá? E aqui, nesse ponto alto retinho, eu vou fazer um ponto alto sobre ponto alto. Ele vai ficar cruzadinho assim. Aqui nessa casinha, a mesma coisa, ó. Vou dar a laçada, vou aqui na segunda correntinha e vou fazer um ponto alto. Vou dar a laçada, vou voltar aqui na primeira correntinha. E vou cruzar o ponto por cima. E no ponto alto, eu vou fazer aqui um ponto alto. Tá? Então, a nossa florzinha, ela vai ficar assim, ó, com os pontos cruzadinhos. Tá? Sempre faz primeiro o da segunda correntinha e depois o da primeira correntinha. Agora, nós vamos fazer aqui, ó, uma casinha aberta. E agora, nós vamos fazer em 2 casinhas a mesma coisa que a gente fez ali, ó. Vamos pegar aqui, ó, laçada, na segunda correntinha, um ponto alto. Vou laçar e vou voltar aqui na primeira correntinha e fazer um ponto alto. Opa, aí. E aqui no ponto alto, eu faço um ponto alto normal. Aqui na próxima, mesma coisa. Vou na segunda correntinha, vou fazer um ponto alto. Vou dar a laçada, vou voltar aqui na primeira correntinha e vou fazer um ponto alto. E agora, aqui, ponto alto sobre ponto alto. Certo? E agora, eu vou fazer aqui minhas 2 casinhas abertas para chegar na curva. Uma.
e 2. Pronto, cheguei aqui na minha curvinha. Daqui, pessoal, para entrar na curvinha, eu vou fazer 2 correntinhas. Aqui, onde eu tenho os meus pontos altos fechados juntos, eu vou fazer agora 4 pontos altos, no mesmo ponto de base, ó. 1, 2, 3 e 4. Vou fazer 3 correntinhas e venho aqui no próximo. 4 pontos altos no mesmo ponto de base. 1, 2, ó. 3 e 4. 3 correntinhas. Opa, opa, que minha linha tá presa aqui, eu preciso soltar minha linha. E aqui, ó, próximo bloquinho, 4 pontos altos no mesmo ponto de base. Opa, que eu peguei aqui no ponto errado. Acho que peguei. Não, tava certo. Então, vamos lá. 1, 2, 3 e 4. 3 correntinhas, desculpa. No próximo bloquinho, eu vou fazer 4 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Essa é a nossa curva. Daqui a pouco eu paro de fazer a curva toda com vocês e mostro só como é que faz uma parte, tá? Pra não alongar muito o vídeo. Eu só quero voltar aqui no comecinho da carreira pra vocês verem. 3 correntinhas e aqui 4 pontos no mesmo ponto de base. 4 pontos altos. 3 e 4, tá? Pessoal, eu entrei com 2 correntinhas, eu vou sair com 2 correntinhas. E vou fazer um ponto alto aqui no meu ponto alto. Tá? Eu já saí com ponto alto. Lembra, agora é só voltar e fazer a carreira igualzinha o que a gente fez, tá? É só fazer exatamente o que a gente fez aqui. Uma casinha, que agora é só... Isso aqui não é uma casinha pronta, tá? Isso aqui é a saidinha da nossa curva. É uma casinha? É, mas é a saidinha da nossa curva. Então, nós vamos fazer aqui, ó, uma casinha, que aqui a gente também vai ter a saidinha... A gente também tem a saidinha da próxima curva, que também vai ficar assim, com esse espacinho. Então, a gente tem aqui, ó, uma casinha. É depois de terminar a curva que a gente recomeça a carreira. Aí, 4 pontos altos, tá? E repete o que a gente fez na carreira passada, chegando lá na curva, fazendo a curva igualzinho, tá? Quem precisar, volta a carreira no vídeo e acompanha tudo de novo. E a hora que a gente estiver chegando bem aqui no finalzinho dessa carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, tô terminando aqui, ó, a segunda curva, bloquinho de 4 pontos altos. Vou fazer 2 correntinhas e prender com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha. Daqui, nós vamos fazer um ponto alto, então, 3 correntinhas, né? É o nosso primeiro ponto alto. Aqui no nosso espacinho, nós vamos fazer 2 pontos altos. 1 e 2. E ponto alto sobre ponto alto, aqui totalizando 4 pontos altos. Vamos fazer 3 casinhas abertas, 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos e fazer um ponto alto sobre ponto alto, 2 correntinhas, pula as 2 de baixo, ponto alto sobre ponto alto, e 2 correntinhas, vamos pular 2 correntinhas embaixo e fazer ponto alto sobre ponto alto, certo? Então, temos aqui, ó, 4 pontos altos e 3 casinhas abertas, tá? Eu mudei de mesa aqui, gente.
E a mesa dá uma balançada, então às vezes dá uma balançadinha na câmera. Aqui, ó, nós vamos fazer, contando com este ponto, 7 pontos altos. Então, vamos colocar 2 aqui no nosso espacinho. Esse é o segundo e o terceiro aqui no nosso espacinho. E 4, o quarto ponto sobre ponto alto. E agora, a gente vai seguir ponto alto sobre ponto alto até completar 7. Então, vamos lá. 5, 6... Deixa a minha linha aqui. E 7. Vamos fazer uma casinha aberta, então, 2 correntinhas, pula 2 pontos de baixo, uma casinha. E vamos fazer, contando com mais esse aqui, 7 pontos altos. Então, esse era o primeiro, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ok? Vamos fazer mais uma casinha aberta, 2 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto alto. Contando com esse, 4 pontos altos, então 2 aqui no nosso espacinho, né? 1, 2, o terceiro no espacinho. E o quarto aqui no ponto alto. E vamos fazer 3 casinhas abertas. 2 correntinhas, pula 2 pontos, um ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui, pula toda a casinha. Deixa eu puxar minha linha aqui. E 2 correntinhas, pulo 2 pontos, ponto alto aqui no último ponto alto. Pessoal, agora nós vamos com os nossos pontos cruzados. Eu já tenho o primeiro ponto da casinha aqui. Nós vamos fazer 7 vezes seguidas, tá? Então, pega aqui, ó, na segunda correntinha, um ponto alto. E agora, volta aqui na primeira correntinha, um ponto alto. E fecha a casinha aqui, ó, com um ponto alto sobre ponto alto. Essa foi a primeira, nós vamos fazer 7, tá? Aqui onde eu tenho os pontos altos, nós vamos aqui, ó, no segundo ponto alto, fazemos o primeiro. E vamos voltar aqui no primeiro. E fazer o segundo ponto alto, cruzando os pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Segunda casinha de pontos cruzados. Vamos fazer a terceira vez aqui, ó. No segundo ponto. E no primeiro ponto. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. Ups. Puxa minha linha. Na nossa casinha aqui, nós vamos fazer a mesma coisa, ó. Na correntinha, na segunda, um ponto alto. E volta aqui na primeira, um ponto alto. E ponto alto sobre ponto alto. Quarta cruzada, quarto ponto cruzado que a gente faz. 1, 2, 3, 4. Vamos até o sétimo. Vamos pegar aqui, ó, segundo ponto e volta no primeiro ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Penúltima vez, no segundo ponto, e volta aqui no primeiro ponto. E aqui, ponto alto sobre ponto alto. E mais uma vez aqui, agora nas correntinhas, vamos prender o ponto aqui, ó, na segunda correntinha, um ponto alto. Agora, a gente volta pegando aqui, ó, na primeira correntinha, voltando, né, pra cruzar o ponto. Ponto alto. Aqui, e ponto alto sobre ponto alto. Então, a gente tem uma sequência de 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 vezes os nossos pontos cruzados aqui para formar a nossa flor.
agora a gente vai fazer a nossa casinha aberta. Duas correntinhas, ponto alto sobre ponto alto, e nós vamos entrar aqui na nossa curva, tá? Vamos começar aqui a curva. Então, aqui, pessoal, nós vamos fazer assim, ó. Duas correntinhas aqui para entrar, certo? E em cada bloquinho desse aqui, ó, de 4 pontos, nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos no primeiro ponto. Então, fiz um ponto alto e no mesmo ponto eu volto e faço mais um, no mesmo ponto de base. Aqui no segundo ponto eu faço um ponto alto, no terceiro ponto, um ponto alto, e no quarto ponto eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. 1 e 2. Eu tinha 4 pontos embaixo e agora eu vou ter 6 pontos. 2 aqui no primeiro, 3 no segundo, 4 aqui no terceiro, 5 e 6 no sexto. E vou separar cada bloquinho por 3 correntinhas. Então, aqui, ó, segundo bloquinho, vou fazer mais uma vez aqui com vocês. Vou fazer um ponto alto, no mesmo ponto de base, que é o primeiro, mais um ponto alto, totalizando 2. No segundo ponto de base, o terceiro ponto. No terceiro ponto de base, o quarto ponto. E aqui no quarto ponto de base, nós vamos fazer o quinto e o sexto ponto, os dois no mesmo ponto. E 3 correntinhas para separar. 2 e 3. Pessoal, não vou fazer toda a curva, tá? Aqui a gente faz 3 correntinhas aqui para separar, né? Vamos fazer a mesma coisa nesse bloquinho, 3 correntinhas, a mesma coisa nesse, 3 correntinhas, a mesma coisa nesse. Esse é o último bloquinho da nossa curva. Então, pra gente sair, nós vamos sair com 2 correntinhas. Neste ponto aqui, vocês façam um ponto alto e aí recomeça. Aqui, ó, a gente não tem casinha vazia. Opa, aqui. A gente não tem casinha vazia, a gente já começa com 4 pontos altos juntos. Então, quando sair aqui do bloquinho, são 2 correntinhas, um ponto alto aqui e já segue. 4 pontos altos. Fechou? Faz 3 casinhas abertas, como na primeira carreira, como na carreira que eu acabei de passar aqui em cima, tá? Qualquer coisa é só voltar um pouquinho o vídeo e repetir o que a gente fez aqui em cima. A hora que eu estiver chegando aqui, ó, no final da próxima curvinha, eu volto com vocês para passar a próxima carreira. Até daqui a pouco. Bom, pessoal, tô voltando aqui, ó, terminei 6 pontos altos. Vou fazer as minhas 2 correntinhas. E aqui, na terceira correntinha do ponto que a gente subiu, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Daqui eu vou subir 5 correntinhas, porque agora nós vamos fazer uma casinha aberta. 2, 3, 4, 5. E aqui, ó, vou pular os 2 pontos e fazer a primeira casinha aberta. E eu vou seguir para fazer 4 casinhas abertas. Então, 2 correntinhas. 3, 2 correntinhas, e aqui, a quarta casinha. Certo? 1, 2, 3 e 4. Aqui, contando com esse ponto, eu vou fazer 4 pontos altos. Então, aqui, ó, segundo ponto alto, terceiro e quarto. E vou fazer mais uma casinha aberta e na sequência desses 4 pontos altos. Aqui, pulo 2, ponto alto sobre ponto alto.
Vamos fazer agora, contando com este ponto alto, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, segundo aqui no espacinho, terceiro. Ponto alto sobre ponto alto, no quarto ponto. Quinto. Sexto. E sétimo. Terminado esse 7, só desembolar aqui. Terminado o sétimo ponto alto, nós vamos fazer aqui, ó, uma casinha aberta, com 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base, fazer um ponto alto. Vamos fazer 4 pontos, contando com esse, então, aqui, ó, segundo aqui no espacinho, terceiro, e o quarto, aqui, ponto alto sobre ponto alto. E vamos fazer 2 casinhas abertas. A primeira, pulando 2 pontos. E a segunda, ponto alto sobre ponto alto. Pessoal, lembra dos nossos pontos cruzados? Agora, nós vamos fazer aqui pelas... a sequência de 9 vezes, tá? Então, vamos aqui, ó, nas correntinhas. Segunda correntinha, um ponto alto, e volta na primeira correntinha. E aqui, ponto alto sobre ponto alto, fizemos a primeira. De novo, nas correntinhas aqui, ó. Na segunda correntinha, eu volto aqui, ó, na primeira correntinha. Ponto alto sobre ponto alto, a segunda vez. Agora, vamos em cima dos pontos já cruzados. No segundo ponto, e volto aqui em cima do primeiro ponto. Ponto alto sobre ponto alto aqui. Terceira vez. Vou fazer a quarta vez. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos cruzar de novo, 5. Ponto altos, opa, quase que eu cruzei aqui, quase que eu fiz um ponto alto aqui em cima do ponto que cruzava, né? Sexto, aqui pro primeiro ponto. Agora, ponto alto sobre este ponto alto, que é o pontinho reto. Vamos lá. Segundo ponto aqui. E no primeiro ponto. Ponto alto sobre ponto alto. Acho que fizemos o sétimo, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos lá. Vamos cruzar aqui. Oitavo. Ponto alto sobre ponto alto. E nono. Vamos buscar aqui nosso primeiro ponto. Cruzou. Ponto alto sobre ponto alto. Certinho? Agora, nós vamos fazer essa última casinha aberta aqui, em cima da casinha aberta, e vamos entrar aqui na nossa curva. Pessoal, a curva agora é praticamente igual a de baixo, ó. 2 correntinhas para entrar, mesmo jeito que a gente vai fazer 2 para sair aqui depois. Então, eu entro na curva com 2 e quando eu for sair, saio com 2. Aqui eu tenho 6 pontos altos, né? Vou fazer aqui, ó, no primeiro, 2 pontos altos no mesmo ponto. Aqui no segundo, 1 ponto alto. No terceiro, 1 ponto alto. No quarto, 1 ponto alto. No quinto, 1 ponto alto.
E no sexto, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto. Então, eu tinha 6 pontos aqui embaixo e agora eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou separar aqui com 3 correntinhas e vou pro próximo bloquinho aqui da nossa curva para fazer exatamente a mesma coisa. 2 pontos altos aqui no primeiro ponto. Aí, eu sigo ponto alto sobre ponto alto nos próximos 4 pontos, 2, 3 e 4. E aqui no último ponto, 2 pontos altos no mesmo ponto. E aí, eu vou fazer 3 correntinhas para separar e vou fazer exatamente a mesma coisa nos outros bloquinhos. Vou fazer 2 correntinhas para sair e retomo o que eu fiz aqui no começo, as 4 casinhas abertas. Então, aqui, ó, quando sair aqui desse último bloquinho, 2 correntinhas, vou fazer um ponto alto aqui e vou fazer a casinha aberta e 4 casinhas abertas. Aí, é só voltar o vídeo e acompanhar essa parte aqui de cima, tá? Quando estiver chegando aqui no final desse bloquinho aqui, para unir a carreira e fazer a parte aqui de cima da próxima carreira, eu volto com vocês. Meus amores, estou voltando aqui. Terminei aqui os último bloquinho aqui da nossa curva. 2 correntinhas e vou prender aqui com ponto baixíssimo na terceira correntinha. Agora, pessoal, nós vamos fazer 3 casinhas abertas. A gente começa com 3 casinhas abertas. Então, são 5 correntinhas aqui na primeira. 4, 5. Vamos fechar aqui. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Ok? Agora, nós vamos fazer, contando com este ponto que nós já temos aqui, 13 pontos altos. Então, 2 aqui no espacinho, né? Segundo e o terceiro. Ponto alto sobre ponto alto aqui, o quarto ponto. Vamos seguir. 5. 6, 7, o oitavo aqui no espacinho, o nono aqui no nosso espacinho, ponto alto sobre ponto alto, nosso 10º ponto, vamos seguir. 11, 12, 13. Vamos fazer uma casinha aberta, 2 pontos, e no terceiro fazer um ponto alto, e contando com este ponto que a gente já fez, nós vamos fazer 7 pontos altos. Então, 2 aqui no nosso espacinho, ó, o segundo e o terceiro. Quarto no ponto alto. Vamos lá. 5, 6 e 7. Agora, nós vamos fazer 2 casinhas abertas. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. Nós chegamos aqui nos nossos pontinhos cruzados. Aqui, pessoal, nós vamos fazer 4 pontos cruzados apenas. Então, vamos pegar aqui, ó, no segundo ponto. A gente volta aqui no primeiro. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos lá, mais uma vez. No segundo.
volta no primeiro, ponto alto sobre ponto alto, terceira vez no segundo, volta aqui no primeiro, ponto alto sobre ponto alto, e a última vez no segundo, cruza aqui, voltando no primeiro, e ponto alto sobre ponto alto. Certo? Agora, nós vamos fazer 4 casinhas abertas. Ó, 2 correntinhas, vamos pular os pontos cruzados e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, vamos pular os pontos cruzados e ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, vamos pular os pontos cruzados, ponto alto sobre ponto alto. 3 casinhas abertas, vamos para a 4ª casinha aberta, 2 correntinhas, pula os pontos altos, os pontos cruzados e ponto alto sobre ponto alto. Terminadas as 4 casinhas abertas, aqui nós vamos fazer mais um ponto cruzado. Peguei aqui no segundo ponto, volto aqui no primeiro ponto, ponto alto sobre ponto alto e fecho aqui a lateral do nosso tapete com a casinha aberta. Uma casinha aberta aqui no final, certo? Então, tá aqui a nossa lateral, os nossos pontinhos cruzadinhos, tá? E agora, nós vamos aqui para nossa curva, que nós vamos fazer exatamente o que a gente fez na carreira passada, tá? Se a gente tinha 8 pontos aqui, nós vamos aumentar para 10, ó. Eu entro na curva com 2 correntinhas, e entre eles são 3 de separação. No primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos altos, 1 e 2. Aí, o restante aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto até o último ponto. Até o penúltimo, né? Ponto alto sobre ponto alto até o penúltimo ponto. Aqui. Mais 2. E aqui, no último ponto, eu faço 2 pontos altos. Ó, totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E vou fazer aqui, ó, 3 correntinhas na curva, para fazer de novo o próximo bloquinho aqui, tá? Nem vou terminar, tranquilo, como na carreira passada. Então, completando aqui, ó, chegando aqui no final da nossa curva, 2 correntinhas para sair, e a gente volta aqui, como no começo, fazendo 3 casinhas, e aí nossa sequência de pontos altos, só voltar um pouquinho o vídeo, tá? E quando eu estiver chegando no final da carreira aqui, ó, eu volto com vocês. Pessoal, voltando aqui, ó, terminando meu último bloquinho aqui da curva, com 10 pontos altos, vou fazer aqui minhas 2 correntinhas para sair da curvinha e fechar aqui na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Pessoal, agora nós vamos fazer 7 casinhas abertas seguidas. Então, eu vou subir aqui, ó, 5 correntinhas, 3, 4, 5, e fazer a primeira. E daqui pra frente, eu sigo como as outras. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto alto, 2 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro um ponto alto, puxar minha linha aqui, 2 correntinhas,
pulo 2 pontos no terceiro, um ponto alto. Aqui eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6 e vamos para a última, 2 correntinhas, pulo 2 pontos e no terceiro, um ponto alto. Aqui nós vamos fazer, contando com esse, 4 pontos altos, 2 aqui no nosso espacinho, um ponto alto sobre ponto alto, tá? 3 e o quarto aqui. E vamos fazer uma casinha aberta. Pulo 2 pontos e um ponto alto. Vamos fazer mais 4 pontos altos, contando com esse. Então, 1, 2, 3 e 4. E vamos fazer aqui uma casinha aberta. Daqui, pessoal, dessa nossa casinha aberta aqui, ó, nós vamos fazer 4 vezes o nosso ponto cruzado. Então, vamos fazer 1, busca ali na primeira, correntinha, e fechou, ponto alto. Aqui, o segundo, vamos lá no segundo ponto, volta aqui no primeiro ponto, ponto alto sobre ponto alto. Mais um no segundo ponto, no primeiro, e aqui, ponto alto sobre ponto alto. E agora, nós vamos fazer pela quarta vez. Vou cruzar. E ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma casinha aberta. Pula o ponto cruzadinho, ponto alto sobre ponto alto, e 4 cruzados de novo. Vamos lá, buscou na segunda correntinha, volta aqui na primeira, fazendo outro ponto alto, agora aqui pela frente. Ponto alto sobre ponto alto. Vamos aqui na segunda casinha, segunda correntinha, na primeira, ponto alto sobre ponto alto. Agora, aqui na terceira, na segunda correntinha, na primeira, ponto alto sobre ponto alto. E pela última vez aqui, segunda correntinha, na primeira correntinha, e ponto alto sobre ponto alto. E agora, eu vou fazer 2 casinhas abertas. A primeira, pulando os pontos cruzados, e a segunda, pulando aqui as correntinhas e fechando aqui a última casinha antes da gente entrar na nossa curva. E a curva, pessoal, super simples, super tranquilo, ó. 2 correntinhas. Aqui, a gente fez os nossos aumentos, nós ficamos com 10 pontos, certo? Pessoal, ponto sobre ponto, vamos fazer 10 pontos em cada bloquinho desse. Olha lá, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Lembrando de separar em
cada bloquinho desse com 3 correntinhas. Só o primeiro ponto aqui, tá? Tranquilo, ponto sobre ponto, sem aumento, sem nada. Lembrando de separar aqui com 3 correntinhas e lembrando que para sair dele, 2 correntinhas para começar aqui as nossas 7 casinhas desse lado, tá ok? A hora que eu chegar no final aqui da próxima volta, eu retorno com vocês. Pessoal, terminando aqui essa carreira, vou fazer aqui minhas 2 correntinhas e prender aqui na terceira correntinha do meu último ponto. Uma puxadinha aqui e prender aqui na terceira correntinha. Agora, nós vamos fazer 7 casinhas abertas seguidas. Então, eu vou subir aqui com 5 correntinhas, prender aqui no meu primeiro ponto alto. Vamos fazer 7 casinhas abertas. Fizemos a primeira, 2 correntinhas, vamos pro ponto alto, 2 correntinhas no próximo ponto alto, 3 casinhas, 2 correntinhas no próximo ponto alto, 4, 2 correntinhas no próximo ponto alto, 5, 2 correntinhas no próximo ponto alto, 6, 2 correntinhas e no próximo ponto alto aqui, 7, como nós começamos na outra carreira, certo? Agora, nós vamos fazer, contando com esse aqui, 10 pontos altos. Então, eu já tenho 1, vamos seguir aqui ponto alto sobre ponto alto, 2, 3, 4, no nosso espacinho, 5, 6 no espacinho também, 7 sobre o ponto alto, 8, 9 e 10. Vamos fazer aqui, ó, uma casinha aberta. E agora, nós vamos uma sequência dos nossos pontos cruzados, nós vamos fazer 3. Então, vamos aqui, ó. Pega lá no segundo ponto, volta aqui no primeiro. E fecha com ponto alto sobre ponto alto. Temos 1. Não, desculpa, gente, fechei aqui em cima do segundo ponto, cuidado, né? Fecha ponto alto sobre ponto alto no ponto que é retinho, que não cruza. De novo, vamos lá no segundo ponto. Voltamos aqui no primeiro. Aí, a gente pula esse ponto cruzado, vai lá no próximo ponto, ponto alto sobre ponto alto, no ponto que tá reto. E, de novo, pela terceira vez, nosso ponto cruzado aqui, no primeiro ponto, pula o ponto cruzado e ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma casinha aberta, pulamos os pontos cruzados aqui, fechamos ponto alto sobre ponto alto, e agora nós vamos fazer uma sequência de 6 vezes nossos pontos cruzados. Então, aqui na correntinha, ó, pegar a segunda correntinha, volta na primeira, fecha ponto alto sobre ponto alto. Uma vez. De novo. No segundo ponto, volta aqui no primeiro, ponto alto sobre ponto alto. Segundo, primeiro, e volta ponto alto sobre ponto alto. Nós fizemos 3,
Vamos fazer aqui o quarto. Volta aqui no primeiro. Ponto alto sobre ponto alto. Quinto. Volta aqui no primeiro. Ponto alto sobre ponto alto. E aqui, para encerrar, a gente pega aqui na segunda correntinha, volta na primeira correntinha e ponto alto sobre ponto alto, uma sequência de 6 vezes agora nossos pontos cruzados depois da casinha aberta. Agora, nós vamos fazer aqui a nossa última casinha aberta da lateral e vamos entrar na nossa curva. A nossa curva agora, simples, olha, nós vamos entrar com 2 correntinhas e depois sair com 2 correntinhas aqui, fazer o ponto alto e seguir as casinhas, tá? Normal. E aqui onde a gente tem 10 pontos, agora a gente vai fazer 12, ó. 2 pontos aqui no primeiro ponto de base, faço 2 pontos no mesmo ponto. E aqui eu vou seguir, ó, ponto alto sobre ponto alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui no nosso último ponto, a gente vai fazer 2 pontos, 11 e 12. E vamos fazer 3 correntinhas para entrar aqui no próximo bloco, fazendo 2 pontos sobre o primeiro ponto, seguindo ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos no último ponto. Essa é a nossa curva toda, tá? Então, a gente vai fazer aqui. Quando a gente terminar a nossa curva, a gente faz as 2 correntinhas. Deixa eu parar aqui a câmera, né, que a mesa balança. E aí, a gente entra aqui com as nossas casinhas, certo? Aqui tá ficando nosso tapete. Às vezes ele parece que tá coisando, mas é porque ele tá dobradinho, tá? Tá ficando certinho aqui. Então, aqui a gente faz as 2 correntinhas, um ponto alto sobre ponto alto, e aqui a gente segue as 7 casinhas abertas, os 10 pontos altos, segue como a carreira passada. Quando a gente estiver chegando aqui no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Pessoal, tô voltando aqui, ó, fechar aqui 2 correntinhas e fechar com ponto baixíssimo aqui na terceira correntinha do ponto. Agora, nós vamos subir aqui, ó, 5 correntinhas e vamos fazer a primeira casinha aberta. Nós vamos fazer uma sequência de 6 casinhas abertas. A primeira, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 2 casinhas. 3, 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto. 4, 5 e 6 casinhas abertas. E agora, a gente vai fazer uma sequência de 10 pontos altos seguidos, contando com esse daqui. Então, esse é o primeiro, aqui no nosso espacinho, segundo, o terceiro, e agora ponto alto sobre ponto alto. 4, 5, 6, opa, 7, 8, 9 e 10. Terminados esses 10, nós vamos fazer 2 casinhas abertas. Então, vamos lá. 2 correntinhas,
Vamos pular 2 pontos, ponto alto sobre ponto alto aqui no último. 2 correntinhas e ponto alto sobre ponto alto. Depois das 2 casinhas, aqui nós vamos fazer uma sequência dos nossos 3 pontos cruzados. Então, olha lá. Primeiro, pegando lá no segundo ponto, voltando no primeiro. E onde o nosso ponto é retinho aqui, a gente faz pontinho normal, ponto alto sobre ponto alto. Primeiro. Opa. Escapou aqui. O segundo. Vamos lá, pegar no primeiro ponto. Ponto alto sobre ponto alto. E o terceiro. Puxar minha linha aqui, que tá bem presa aqui no novelo. E o terceiro aqui, e ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma casinha aberta. E vamos fazer 2 pontos cruzados. Aqui no primeiro ponto. Ponto alto sobre ponto alto, aqui onde o ponto fecha a casinha. E aqui o segundo ponto cruzado. Vamos voltar aqui no primeiro. E ponto alto sobre ponto alto. Aqui, pessoal, ó, nós vamos fazer 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E nós vamos prender com ponto baixíssimo aqui no ponto alto. Vamos pular esses 2 pontos cruzados e aqui no ponto alto nós vamos prender, ponto baixíssimo não, desculpa, ponto baixo, tá? 3 correntinhas e um ponto baixo aqui no nosso ponto alto. E agora, nós vamos fazer outras 3 correntinhas, 1, 2, 3, e vamos pular o nosso ponto cruzado e fazer aqui no ponto alto, um ponto alto, tá? Então, a gente vai ficar com essa curvinha aqui no meio da nossa flor. E agora, nós vamos fazer aqui, ó, 2 pontos cruzados. Vamos lá, pegar no segundo ponto aqui e no primeiro ponto. Fechar aqui com ponto alto, sobre ponto alto. E vamos fazer o segundo ponto cruzado aqui, ó. No segundo ponto, no primeiro ponto, ponto alto sobre ponto alto. Vamos fazer nossa última casinha aqui da lateral, casinha aberta. E agora, vamos para nossa curva. Nós vamos entrar na nossa curva aqui da mesma maneira. 2 correntinhas. E aqui, no primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. Aqui vai mudar, tá, pessoal? Então, no primeiro ponto, nós vamos fazer 2 pontos altos. E vamos seguir na sequência aqui, ponto alto sobre ponto alto, fazendo mais 4 pontos. 2, ó. No primeiro ponto, nós fizemos 2 no mesmo ponto de base, e agora 1 em cada ponto, tá? Nós já temos 4 pontos, 5 e 6. Certo? Agora, nós vamos fazer 2 correntinhas, vamos pular 2 pontos de base, e no próximo, vamos fazer um ponto alto, no próximo, mais um, que é o segundo, no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto, e no último, 2 pontos altos no mesmo ponto.
Vamos fazer 3 correntinhas para separar. E aqui, na nossa curva, nós vamos repetir isso por todos esses blocos que a gente tem aqui, tá? 2 pontos altos. Então, nós vamos fazer toda a nossa lateral, tá? Aqui, feita a nossa lateral. E aqui na nossa curva, a gente vai fazer assim. A gente entra com 2 correntinhas, faz 2 pontos altos no primeiro ponto, aí ponto sobre ponto, a gente faz mais 4, totalizando 6. 2 correntinhas, pula 2 pontos embaixo e vem ponto alto sobre ponto alto. São 4 e no último ponto, 2 pontos altos no último ponto, totalizando mais 6 pontos. Então, 6 pontos de um lado, 6 pontos de outro. 3 correntinhas para separar cada bloco, como a gente tem feito. E aqui desse lado, quando a gente for sair, 2 correntinhas. Faz o ponto alto aqui e recomeça como a gente fez toda essa lateral. Quando eu estiver chegando aqui, no finalzinho da carreira, eu volto com vocês. Bom, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira, terminando aqui a curva, saindo com 2 correntinhas e fechando aqui na nossa terceira correntinha do primeiro ponto. Pessoal, agora nós vamos fazer uma sequência de 11 casinhas abertas. Então, eu vou fazer aqui, ó, 5 correntinhas com ponto alto para fazer a primeira casinha. E nós vamos fazer 11 casinhas abertas, tá? Quando eu estiver fechando a 11ª casinha, eu retorno aqui com vocês. Bom, pessoal, 11 casinhas abertas e eu paro aqui, ó, em cima do último ponto alto antes dos nossos pontos cruzados aqui, ok? Aqui, pessoal, nós vamos fazer 3 dos nossos pontos cruzados. Então, vamos lá. Agora, vamos fazer junto aqui. Aqui na segunda correntinha. Na primeira, ponto alto sobre ponto alto. Aqui na segunda. Na primeira, ponto alto sobre ponto alto. E aqui, vamos fazer outro cruzado, terceiro, nessa nossa sequência. Volto aqui no primeiro ponto, ponto alto sobre ponto alto. Agora, nós vamos fazer uma casinha aberta aqui em cima dessa casinha aberta que a gente já tem e vamos fazer 2 pontos cruzados aqui, ó. Vamos lá. Ponto alto sobre ponto alto. E 2. Vamos fechar aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto. Chegamos naquelas nossas correntinhas. Daqui, pessoal, olha, nós vamos fazer 2 correntinhas, certo? Nós vamos fazer aqui, ó, 2 laçadas na nossa agulha. Vamos vir aqui, ó, no ponto alto, no alto do ponto alto, de onde saíram as nossas correntinhas, certo? E vamos encaixar nossa agulha, puxar, e vamos puxar de 2 em 2, uma vez e 2 vezes. E vamos ficar com essas 2 argolinhas, ok? Então, a gente faz 2 correntinhas, dá 2 laçadas na agulha, vem aqui na base do ponto alto, no alto do ponto alto das nossas correntinhas, na base do ponto alto que a gente fez.
e puxa do ponto, aí lá, puxa uma vez, de 2 em 2 e 2 vezes. E não fecha. Deixa aberto aqui com a nossa argolinha. Vamos dar 2 laçadas na nossa agulha de novo. E vamos vir aqui neste ponto alto, aonde chegam as outras 3 correntinhas, ó. Vamos encaixar a nossa agulha aqui. Vamos puxar no ponto. Vamos fechar de 2 em 2, uma vez, 2 vezes. E vamos ficar com as 3 argolinhas. E agora, a gente vai laçar e vai fechar as 3 de uma vez. Vamos fazer 2 correntinhas. E aqui, neste mesmo ponto alto, onde chegam as correntinhas, onde a gente fez o ponto alto duplo, nessa mesma base, a gente vai fazer um ponto alto. Certo? Ele vai ficar assim, ó. Um losango aqui. Aqui a gente vai fazer, no próximo ponto, um ponto cruzado. A gente vem fazendo na próxima casinha, né? Que a gente separa isso aqui por casinhas. Ponto alto sobre ponto alto. E vamos fazer agora 2 casinhas abertas, uma sobre os nossos pontos cruzados, que seriam os últimos aqui, na carreira de baixo. Pula os pontos cruzados e faz ponto alto sobre ponto alto. E 2 correntinhas, e fechamos. Aqui, vamos entrar na nossa parte da curva do tapete. Aqui, pessoal, ó, vamos fazer 2 correntinhas para entrar, né? Aqui, cada bloquinho desse aqui, nós vamos fazer da mesma forma. Primeiro ponto, eu vou fazer 2 pontos sobre ele. No mesmo ponto, ó, 2. E aí, eu vou seguir mais 2 pontos, um em cada ponto alto aqui, ó. E no próximo ponto, outro. Eu vou ficar com um bloquinho de 4 pontos altos. Ok? 2 correntinhas. Vou pular 2 pontos e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto alto. Vou fazer um aqui no espacinho, 2 aqui no espacinho e um sobre o ponto alto. Eu tô com outro bloquinho de 4 pontos altos. Um nesse ponto alto aqui, 2 aqui no nosso espacinho e um nesse ponto alto aqui. Vou fazer 2 correntinhas, vou pular 2 pontos e aqui eu vou fazer um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto, e no último ponto eu vou fazer 2 pontos no mesmo ponto. 1 e 2. Ou seja, agora eu tenho 3 blocos de 4 pontos altos cada. Nesse primeiro eu faço 2 pontos altos no mesmo ponto de base, aí ponto alto sobre ponto alto, ponto alto sobre ponto alto. Faço as minhas correntinhas, pulo 2 pontos aqui embaixo, ponto alto sobre ponto alto, 2 pontos aqui no nosso passinho, ponto alto sobre ponto alto, mais um bloquinho de 4 pontos. 2 correntinhas, pulo 2 pontos aqui e faço ponto alto sobre ponto alto sobre ponto alto e 2 pontos no mesmo ponto de base. Tenho outro bloquinho, terceiro de 4 pontos. E vou fazer 3 correntinhas e fazer a mesma coisa nos próximos bloquinhos aqui da nossa curva, tá ok? Chegando aqui, sempre separando por 3 correntinhas, chegando aqui no final, a gente faz 2 correntinhas, ponto alto sobre ponto alto aqui, e recomeça com as nossas 11 casinhas do começo da carreira, certo? Pessoal, o vídeo tá ficando muito longo, não vai dar para terminar em uma parte só, então eu encontro vocês pra gente terminar o nosso tapete na segunda parte do nosso vídeo. Até lá!